Tudo bem? E aí? Maravilha, cara. Tá. Ah, o link da live? Tá bom, manda pra mim, sim. Ah, pode mandar por Hangout. Legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos começar nosso bate-papo ao vivo aqui pelo LinkedIn, né? E aqui pelo Instagram. A gente está falando hoje sobre impactos na economia devido à crise do Covid-19.
Lembrando, né, pessoal, eu estou aqui em casa, então oscilações de internet, algo pode acontecer. Se acontecer alguma coisa, a gente volta. Essa live vai durar 1 hora, tá? 60 minutos, para a gente poder bater um papo, né, e receber as perguntas de vocês. Eu vou começar essa primeira parte, né, eu vou quebrar aqui em 3 partes, tá? A primeira parte eu vou começar falando sobre uma explicação para vocês entenderem qual é o contexto econômico que a gente está e como é que variáveis são impactadas em momentos, né, na economia, momentos de crise. Depois a gente pode falar um pouco aqui de cenários, né, quais são os caminhos que a gente deve ter, e falar também um pouco sobre as perguntas, né? Eu, quando postei, já pedi perguntas e já recebi aqui dezenas de perguntas, tá? Não consegui nem contar. Eu passei o olho nas perguntas super interessantes, a gente vai poder cobrir várias delas. E aí, quem quiser aqui mandar as perguntas, eu vou respondendo ao longo do tempo. Primeiro, eu queria lembrar vocês que eu não sou um comentarista econômico, né? Eu sou um professor de economia, né? Meu doutorado é em economia, eu ministro aulas de economia há quase 20 anos, né? História da economia brasileira, acompanho todos os impactos, história do mercado financeiro, então essa aqui é a minha capacidade, né? E é isso que eu mais queria. Então, tem diversos bons analistas, quero dar minha opinião que isso, né? Eu como professor da Sampo, como CEO da Sampo, quero que você aprenda, né? Da mesma forma, como CEO do LIT, eu quero que você aprenda, ou seja, nós somos uma plataforma de aprendizado, né? Esse é o mais importante, né? E aí, aprendendo, você vai poder acompanhar melhor tudo que vai acontecendo e, por isso, também tomar decisões melhores, né? Eu falei do LIT, para quem não sabe, o LIT está... LIT é a nossa plataforma de educação digital e ela tem 30 dias gratuitos. A gente abriu a plataforma, quem quiser, lit.com.br. É isso aí, vamos lá. Deixa eu começar um pouco falando sobre dessa enrolada, assim o pessoal vai entrando, né, e não perde o começo. Então, vamos lá. Como é que a gente deve olhar uma economia? Né? A economia está bem, está mal? Como é que a gente se prepara, né, para montar um painel de controle para entender quais são os termômetros que a gente tem dentro de uma economia? Então, eu queria que você entendesse, né, algumas variáveis: PIB, emprego, inflação, câmbio, juros e setor externo. Então, são 6 variáveis que a gente tem que ficar de olho. Tem outras variáveis que são muito importantes, tem petróleo, tem dívidas, enfim, tem uma série de outros fatores, mas essas variáveis são as mais importantes. Essas variáveis seriam como um painel de controles, tá? Seriam como KPIs. Então, uma empresa tem métricas de performance, nós temos, nossa pessoa física, nossas métricas de performance, e o país tem métricas de performance, a economia do país tem métricas de performance, né? E o PIB a gente mede riqueza, o emprego a gente mede as pessoas estarem ou não ocupadas, a inflação, a variação de preço, o juro, o preço do dinheiro, o câmbio, a variação de preço, né, capacidade de compra de uma moeda versus outras, e o setor externo é quanto entra de dinheiro de um país para o outro, quanto circula de dinheiro de um país para o outro. Então, cada um mede alguma coisa. Então, isso é muito importante. E depois a gente tem políticas econômicas, que é como o governo intervém na economia. O governo quer melhorar essas variáveis, ele vai intervir na economia. Então, vamos lá. Como é que eu olho o PIB? Né? PIB é uma variável que, para você gerar resultado, você precisa mexer em alguns agentes. Primeiro, consumo de famílias. Né? Segundo, investimentos de empresas. Terceiro, gastos públicos. Né? E o quarto é o saldo comercial internacional, ou seja, quanto que a gente exporta para o resto do mundo versus quanto a gente importa do resto do mundo, isso aqui gera uma riqueza, ou seja, que seriam compradores de fora. Se parar para pensar, isso aqui nada mais é do que isso basicamente é quem gasta dinheiro no país, quem coloca dinheiro na economia do país, né? Então, repetindo, quem gasta dinheiro no país é pessoas físicas, pessoas jurídicas, governos e quem está fora do Brasil comprando aqui no Brasil. Muito bem. Então, você quer que a economia cresça? Quer que o PIB cresça? É só esses aqui, todos esses agentes econômicos aqui gastarem mais dinheiro, né? É só eles colocarem mais dinheiro, é só eles investirem mais dinheiro, né? Então, primeira grande preocupação, num cenário de crise, né? Consumo de famílias. O que vai acontecer com o consumo de famílias num cenário de crise agora? Bom, o que vai acontecer,
que vai acontecer fundamentalmente na área de crise é as pessoas vão comprar menos. As pessoas vão comprar menos, né, por estarem num momento trancadas em suas casas, a maior parte das pessoas, ou gradativamente cada vez mais pessoas. Então é natural que você deixe de fazer uma série de hábitos que você compraria, né, mesmo que você não tenha restrição de renda, e cada vez mais, quanto houver restrição de renda, esses consumos serão cada vez mais diminuídos. Então, a gente vai começar a entrar em autônomos que vão ter suas rendas diminuídas, cada autônomo numa proporção, até diminuição total da renda para uma série de autônomos, essa é uma grande preocupação, né? Pessoas colocadas em férias, pessoas com suspensão de contrato de trabalho, como a medida que foi anunciada e suspensa deve voltar num outro termo. Ou seja, conforme a renda das pessoas diminui, é natural que as pessoas diminuam o consumo. Conforme você está num cenário de crise que gera incerteza, é natural que as pessoas comprem menos. Então, consumo de famílias, consumo de pessoas físicas vai despencar, tá? Ele vai cair, vai ser gradativo, tá? Isso é um consumo, um número muito negativo. Segundo ponto, investimento de empresas. Investimentos certamente serão congelados, né? O que é investimento de empresas? Sempre que você aumenta a capacidade de instalada de alguma coisa. Então, vamos lá, você é uma construtora, você vai fazer um prédio novo? Não. Você é um varejista, você vai fazer expansão de lojas? Não. Você tem uma fábrica, exceto você está fazendo álcool gel e máscaras, ou aparelhos respiradores para UTIs, né, e qualquer coisa semelhante que possa contribuir com a crise. Tem pouquíssimos setores, então, que estão aumentando a capacidade. Então, se eu sou fábrica de alguma outra coisa, provavelmente essa fábrica, também não vou fazer uma fábrica nova. Então, investir em aumento de capacidade instalada, certamente não é algo que vai acontecer, né? Se você tentar investir em infraestrutura, né, certamente também você não tem desejo de continuar investindo. Você pode ter um contrato, você tem que cumprir, mas não vai incentivar aqui a fazer, né, novos investimentos. Tá? Então, consumo vai cair, consumo de famílias vai cair, investimento de empresas vai cair. Bom, exportações e importações também deve cair. Quer dizer, a gente sabe que tanto exportações vão cair, porque se o mundo inteiro está com coronavírus, o mundo inteiro vai comprar menos, né? Então o mundo inteiro vai construir menos. Se o mundo inteiro constrói menos, é natural que a gente tenha menos commodities consumidas, né? Você não faz construção sem commodities, por exemplo, né? Se o mundo inteiro também vai comer menos, também por restrição de renda, então agora os agrícolas também vão ter restrições. Então as exportações brasileiras também vão sofrer, né? Então, no final das contas, nessa conta aqui de PIB, quem sobrou? Sobrou o gasto do governo. Então, a única solução, né, nessa primeira equação que eu estou te mostrando, de consumo de família, investimento de empresas, compra, né, exportação, maior saldo de exportação, que também vai ser baixo, esses três vão ser baixos, né? Quem que vai crescer, então? Bom, quem tem chance de crescer? Quem vai ter chance de crescer é gasto do governo. Tá? Então, esse raciocínio serve para a gente entender que a economia perdendo velocidade, né? A economia perdendo velocidade. A população não consegue fazer essa roda girar sozinho, ou seja, a gente consegue se a gente puder sair aqui na rua, né, e trabalhar. Agora, trancado aqui em casa, a gente não vai conseguir fazer isso na plenitude, certo? Então, quem vai ter que conseguir fazer isso? É o governo. Tá? Então, PIB, esse é o primeiro grande impacto que eu queria mostrar para vocês. O segundo item importante, que eu tenho certeza que vocês já estão bem alertas, é a questão do emprego. Então, emprego é o ponto principal, né, entre todas as medidas que a gente está falando, entre todos os impactos que a gente está falando, no final das contas, precisa convergir para a lógica de emprego. Né? Por quê? Porque o emprego é a pessoa física diretamente, certo? No final das contas, o emprego é o termômetro, né, que chega na pessoa física, o quanto ela está sentindo da crise. Então, esse é um fator super importante. E outro ponto muito importante é que o PIB é gerado, né, o grosso do PIB é gerado por poucos. E o emprego é gerado por muitos. Então, vamos fazer uma pausa e vamos explicar isso. Quando a gente olha a concentração de renda, concentração de riqueza, a gente olha as grandes empresas, e aqui não é só uma concentração de renda, tá? O problema das grandes empresas, elas concentram um pedaço muito grande da produção. Eu estou falando de 1.000 empresas concentrarem um poder de fogo
de faturamento, quando a gente olha o faturamento das 1.000 maiores empresas e soma, isso dá cerca de 50% do PIB. Então é muito dinheiro que essas grandes empresas conseguem gerar. A grande empresa tem uma movimentação mais rápida. Por quê? Porque ela é mais bem informada, ela é mais bem formada, ela tem mais capacidade de decisão, porque centraliza ali num grupo de diretores, ou seja, você tem ali uma liderança, e ela toma a decisão. Então, essas grandes empresas movimentam rapidamente o PIB. Tá? Eu tenho conversado com muitos CEOs, né, em diversos grupos de WhatsApp, e estou vendo, né, o esforço, né, de empresas de todos os setores em manter a empregabilidade. Então, é um momento muito difícil, é um momento em que a opção da demissão, pelos comentários que eu tenho visto, ela não prevalece de forma nenhuma. O comentário é sempre como não demitir. Né? E aí, isso toda uma troca de experiência de, olha, na minha empresa eu fiz isso, eu dei férias, na minha empresa eu fiz tal coisa, eu chamei o sindicato para conversar, eu fiz isso, etc., para a gente poder fazer, evitar. Então, a grande empresa se movimenta assim. Então, a grande empresa, voltando ao meu raciocínio, a grande empresa se movimenta com velocidade, ela gera um resultado muito grande. Isso é importante ter uma noção, porque uma empresa que fatura 50 bilhões de reais é maior que um estado no Brasil, né? Ela é maior que muitos estados, né, dentro do nosso país. Ou seja, ela tem um faturamento que é maior até que o PIB gerado do que vários estados. É maior que a arrecadação de vários estados. Agora, quando a gente vai para o grande gerador de emprego no Brasil, é o pequeno, médio e microempresário. Sério, que vai desde alguém que tem um pequeno estabelecimento, uma papelaria, uma lanchonete, etc., até aquela pessoa que está vendendo bolo com café numa esquina, né? Perto de um metrô, perto de um ponto, às vezes, de ônibus, numa esquina tem um movimento maior de pessoas, às vezes, perto de grandes centros comerciais. Então, ou seja, você não precisa sair do eixo, né, corporativo para ver essas pessoas. As pessoas estão em todos os lugares. Você vai andando, você vai vendo essas pessoas aqui o tempo inteiro. Então, diversos tipos de comerciantes de todas as naturezas, né? São empresários, né? São autônomos, né? São pequenos empresários. Esse é o grande gerador de emprego no Brasil. Gera 2 empregos, 5 empregos, 7 empregos. Essas pessoas que geram muito emprego. Essas pessoas geram muito emprego, né? Eu estou falando que os pequenos, médios e micros geram 65% dos empregos. São pessoas que têm uma velocidade de posição, né, de decisão menor. A velocidade é muito mais lenta. Né? Por quê? Porque são pessoas com uma formação também mais baixa do que a formação, né, de, obviamente, de grandes CEOs. Eles têm menos informações, eles têm uma percepção sobre realidade econômica diferente. Então, normalmente, né, você tem uma evolução do PIB, depois de um tempo vem a evolução do emprego. E quando o PIB cai, o emprego cai. Isso aconteceu nas últimas crises. Vou dar 2 exemplos. O Brasil teve um pico de PIB em 2010, o PIB chegou a 7,6%, tá? 7,6% em 2010. Então o PIB cresceu. Aí você fala, bom, então agora o emprego vai. O emprego foi. Só que o emprego só atingiu o pico dele 4 anos depois, 2014. Você vê a diferença, ou seja, quanto tempo demora para chegar para o Brasil inteiro que ele pode ter confiança de contratar outra pessoa na posição que ele está. Tá? Então, isso é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, quando teve a crise, a gente teve PIB 0 em 2014, hein? PIB 3,8 negativo em 2015, 3,6 negativo em 2016, em 2016. Ou seja, quando o PIB ele derreteu, ele caiu, né, quando o PIB caiu muito, você fala, bom, então agora o que vai acontecer? O emprego vai cair muito. Mas o emprego só vai cair muito em 17, né, onde ele vai atingir 13%, né, que foi o maior número. Então, a gente não se recuperou desta crise ainda. Né? A China, o Brasil não se recuperou. Eu falei China porque eu li uma pergunta que tem a China aqui, desculpa. O Brasil não se recuperou dessa crise ainda. O que deveria acontecer? O Brasil está melhorando. O Brasil está melhorando. O Brasil está melhorando antes do Covid-19? Claro que estava melhorando. O Brasil estava melhorando muito. Né? Nós fizemos uma mudança super forte, né? Uma mudança super forte de quem é o produtor de riqueza no Brasil.
há anos atrás era o governo. E a gente está colocando a iniciativa privada, o setor privado para produzir riqueza. Então, a gente fechou o primeiro trimestre, quando você analisa, com um PIB de 2% de crescimento positivo no setor privado. E menos 1% no setor público, né? Porque o setor público está desinvestindo, né? O setor público está vendendo posições em estatais, né? Está enxugando o seu orçamento para diminuir o endividamento, o endividamento está gigantesco, o déficit público. Então, você tinha uma retirada do Estado, tá? E você tem um crescimento do setor privado. Essa é a fotografia pré-crise Covid-19, tá? É isso que estava acontecendo. Esse que não que o resultado seja sensacional, mas o resultado econômico estava vindo, mas ele tem que vir com mais força, ia demandar mais tempo, o Brasil ia começar a crescer em alguma forma, né? Não ia crescer tanto esse ano, mas ia ser talvez 2 versus 1 no ano passado, você começar. Então você vê que o Brasil ia ter que melhorar para depois de um tempo o emprego melhorar. Então a gente não teve a melhora do emprego ainda. Tá legal? Não teve a melhora do emprego ainda. Como a gente não teve a melhora do emprego ainda, ou seja, pegou o Brasil no contrapé, né? No final das contas, a gente não melhorou da crise passada e agora vai vir uma grande crise. Então, a crise de emprego é, de fato, o grande problema, né? Qual é a previsão? Então, tem vários tipos de previsões. Vou falar um pouco das previsões, mas depende um pouco do cenário, tá? Né? E eu vou apresentar para você 2 cenários do que eu acho que vai acontecer, do que pode acontecer, tá? Então, PIB e emprego são 2 grandes variáveis, são as mais importantes, vou passar rápido pelas outras. Inflação, não é um problema. O Brasil está inflação baixíssima. Mas se a inflação for alta, se a inflação for alta, a gente resolve o problema da inflação, já resolvemos várias vezes, não acho que é um problema, tá? Juros, né? Juros estão baixos, né? Já estavam baixos, a gente estava com 4,25% de juros. O Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária, diminuiu para 3,75%, né? Deve fazer ainda uma outra diminuição, né? E essa diminuição tem grande efeito? Não, não tem grande efeito. Então, vamos entender um pouco agora juros. Os juros têm vários efeitos na economia, né? O mais intuitivo deles é os juros, né, quando ele chega no processo de financiamento de uma economia. Então, nós somos aqui um monte de pessoas físicas assistindo, vamos fazer um exemplo de pessoa física. Quando você tem uma taxa de juros, né, determinada, né, 3,75, 4,25, por exemplo, como estava antes dessa queda, essa taxa de juros, depois ela vai para os produtos, né? Então você tem uma taxa base da Selic, aí você tem, eu quero comprar um automóvel, quanto é a taxa para financiar? Quero financiar um imóvel, quanto é a taxa? Quero fazer um crédito direto ao consumidor, aí, comprar um eletroeletrônico, qualquer outra coisa, uma geladeira e tal, qual é o financiamento? Então, da taxa base, você tem aqui várias taxas que derivam dessa. Quando essa taxa sobe, todas as taxas sobem. Quando essa taxa desce, todas as taxas descem. Claro que tem uma distância, né? Descer um ponto aqui, não sei se vai descer um ponto aqui na ponta para o consumidor para ele financiar a coisa dele, né? Então tem aqui tem uma situação aqui que não é proporcional, tá? O ponto é, você está entusiasmado agora de trocar de casa ou comprar a primeira casa? Acho que não. Você está entusiasmado agora para comprar um automóvel novo? Ou usado? Acho que não. Você está entusiasmado agora em comprar geladeira, fogão, né, uma série de eletroeletrônicos novos? Só você precisou comprar, mas acho que agora também. Ou seja, não tem nível de consumo de confiança para as pessoas comprarem uma série de coisas. Então, como não tem nível de confiança, como não tem um nível de vontade das pessoas, uma intenção dos consumidores de comprarem, de tomarem dívida, pô, vou tomar dívida, né, mas não sei se eu vou estar empregado, eu sou autônomo, não sei se eu vou conseguir prestar serviço para as pessoas e ganhar meu dinheiro. Ou seja, essa insegurança, eu sou empresário, não sei se eu vou precisar de capital, se eu sobrevivo, se eu vou ter capital de giro nos próximos meses, essa insegurança vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas não comprem. Então, se eu diminuir a taxa de juros de 4 para 3, para 2, para 1, provavelmente vai acontecer o quê? Nada. Certo? O impacto é muito baixo. Bom, os bancos centrais errou? Não, o Banco Central acertou, tinha que fazer mesmo. É muito provável que eles convoquem uma reunião extraordinária e façam uma nova queda da taxa de juros. Tá? Então, isso é muito provável. Tá? Não vai ter grandes efeitos. Muito bem, então, esse é o cenário, acabei a primeira parte aqui, tá, que eu queria falar, explicar um pouco essas variáveis PIB e emprego primeiro para vocês. Quais são os remédios que tem aqui? Os remédios que a gente tem se dividem em políticas governamentais, né, políticas econômicas. Quais políticas? Bom, tem várias. As mais comuns são políticas monetárias, né, políticas fiscais, políticas, mas pode ser previdenciárias, pode ser políticas trabalhistas, pode ser políticas de todas as naturezas, cambiais, tal. A política monetária, elas estão em curso,
tá? São políticas basicamente tomadas pelo Banco Central, que vai desde a queda da Selic até uma série de medidas que, no fundo, elas recaem sobre os bancos e aí dos bancos recaem sobre os clientes dos bancos. Então, no fundo, tem um impacto positivo aqui. Né? O Bacen publicou ontem uma medida que gera um impacto de 1,2 trilhão de reais, né, em possibilidade de novos créditos à disposição dos bancos. Então, são vários tipos de medidas mexendo em depósitos compulsórios, de diversas naturezas, novas naturezas de empréstimos, também permitindo que os bancos... Então, né, lembra como é que funciona um banco? Né? O banco, né, você tem um banco central controlando os bancos fazem as operações com os clientes. Né? Essa relação tem que ser uma relação saudável, né? Senão você quebra o banco. Então, o banco ele tem uma limitação para operar. Né? Essa limitação para operar, ela sempre está em base com relação ao capital que o banco tem. Tá? Então, é um exemplo muito simples. Né? Você deposita R$100 num banco, né? Porque o banco ele pega dinheiro de um lado e empresta para o outro, certo? Então, eu capto aqui dinheiro de um banco, capto R$100 aqui de um cliente, eu posso pegar esses R$100 e emprestar para outro cliente? Não, não posso. Né? Por quê? Porque existem reservas, né, depósitos compulsórios que o banco é obrigado a fazer para deixar uma solidez aqui no sistema. Então, eu vou arredondar aqui a conta, é só um exemplo, não é um número verdadeiro, mas quando você deposita R$100, R$50 ficam retidos numa conta do Banco Central, por exemplo. Aí os outros R$50 eu posso emprestar. Então, eu tomo dinheiro, mas eu empresto menos dinheiro. Isso dá segurança para o sistema. Então, como é que eu faço, nesse meu exemplo aqui de depósito compulsório, para liberar dinheiro na ponta? É fácil. É só reduzir o depósito compulsório. Então, depois aí eu ter só 20. Ah, bacana. Então agora eu posso emprestar 80 versus os 50 que eu emprestava agora há pouco. Então essas medidas têm essas características, tá? São características de diminuir obrigações de regulação, né? Diminuir essas travas como os depósitos compulsórios, por exemplo, que são diversos depósitos compulsórios, para fazer com que chegue mais dinheiro para os bancos. Tá? A princípio, os bancos, né, estão com uma posição ainda segura. Tá? Não há nenhum tipo de relato ou de caso de banco que tenha problema. Né? Normalmente, em crise, banco teve no passado problemas. Por quê? Porque todo mundo quer sacar o dinheiro do banco. Todo mundo só quer dinheiro do banco, o banco não tem dinheiro para todo mundo. Então, o Banco Central inundou de dinheiro, né, para ajudar nessas medidas e está pronto para fazer mais. Então, essas são as medidas monetárias, tá bom? Ajudam, elas são boas, né? Se você olhar o Banco Central americano, fez medidas muito parecidas, né? Tem uma outra medida que é compra de títulos públicos, né? Que é, normalmente, quando você tem a crise, você quer dinheiro, né? E aí, como é que você consegue dinheiro? Né? Bom, você precisa, de alguma forma, vender seus ativos. Bom, se ninguém compra seus ativos, o governo vai lá e compra ele. Então, essa compra de ativos, que normalmente você faz com títulos públicos, é uma medida boa, tá? É uma medida que funciona, uma medida que você geralmente tem bastante sucesso. Tá? Então, essas são as medidas. As outras medidas, então, são políticas monetárias. Estão sendo feitas? Estão sendo feitas. Estão sendo feitas, né? A estação do Banco Central ela é 5 vezes maior que a crise de 2008, com a quebra dos bancos. Tá? Lembra que 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers quebrou. Quando ele quebrou, aquela quebradeira de banco nos Estados Unidos, né? Chegou no Brasil, né? E o Banco Central também atuou na época, né? E hoje essa atuação foi 5 vezes maior. Tá? Dá para fazer mais? Sempre dá. Vamos ver qual vai ser a velocidade. Né? O Banco Central vai estruturando e vai soltando. Né? O governo como um todo. Né? Lembrando só que aqui meus comentários são totalmente apartidários. Tá? Aqui o nosso negócio é a gente falar bem e mal de todos. Tá? Não tem preferência nos comentários. Política fiscal. A política fiscal, ela normalmente envolve o fisco. O fisco é o governo. Então, ela envolve orçamento. Então, qual que é o nó que tem aqui? O primeiro nó é a questão de... A gente tem orçamento deficitário. O que é orçamento deficitário? Pô, arrecado dinheiro, do que eu arrecado eu gasto. O que acontece? Gasto mais do que arrecado. Então, o governo tem um déficit aqui de 100 bilhões. Tá? 100 bilhões não é pouco. Estou arredondando os números aqui. Mas o Brasil ainda tem uma baita de uma dívida, né? Uma dívida pública. E quando você tem dívida, você tem que pagar os juros sobre a dívida. Então, que no caso do Brasil, esse juro chegou a 300, 400, 500 bilhões de reais ano. Tá? Então, foi por isso que foi necessária a reforma da Previdência, aquela discussão toda. Então, um país que tem uma estrutura orçamentária deficitária, com uma dívida já elevada, tem dificuldade de gastar mais.
E aí você tem um entrave, né? Se você gastar mais do que permitido pelo orçamento aprovado no Congresso, você comete um crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade pode ter impeachment. Então, qual que é a primeira trava? Pô, não vou gastar se eu posso ser condenado depois. Tá? Por isso que o estado de calamidade é importante. Que ele começa, né? Foi aprovado pelo Congresso, né, ele vigora até 31 de dezembro. Ele permite que o governo gaste de uma forma flexibilizada versus esse orçamento. Tá? Sobre esse item, né, o Congresso se articula para, né, o Maia, presidente do Congresso, se articula para organizar um que eles chamam de orçamento de guerra, um orçamento de 500 bilhões de reais, que não está detalhado, mas que deve fazer frente à crise, né, já que a crise, todo mundo sabe que é uma crise muito séria. Né, é uma crise que, se o executivo não agir, o Congresso deve agir. Né? Então, o que é muito ruim, porque o executivo e o legislativo deveriam agir em conjunto, né, não separadamente. Então, vamos aguardar, né, para que, né, a questão política atrapalhe o mínimo possível. Tá? Muito bem. Quais são os cenários? Né, para a gente começar a ir para as perguntas daqui a pouquinho. Quais são os cenários? Os cenários, na minha opinião, eles se dividem em dois. Então, o primeiro cenário é um cenário onde a gente tem um isolamento por mais tempo, né? Esse isolamento por mais tempo, ele vai desligando o país gradativamente, né? Ou seja, semana passada, acredito, semana retrasada, a maior parte de vocês estava nas ruas, estava trabalhando, estava com a vida praticamente normal. Aí a gente teve um final de semana, foi começando a virar um pouco o quadro. Na semana passada, a maior parte de vocês provavelmente já começou a ter uma mudança de rotina, e essa semana a gente começou, a maior parte das pessoas, falando para quem está em São Paulo, tá? Para quem está no Rio, para quem está em algumas cidades. Tem outras cidades do Brasil que está chegando isso ainda não está nesse nível. Tá? Essas coisas estão acontecendo no gerúndio mesmo, porque está constante. Então, ou seja, esse fechamento seria muito longo, né? E conforme você vai desligando o Brasil, porque as empresas, no fundo, está todo mundo tentando entender o que vai acontecer. Então, assim, eu vou precisar fazer demissões? Né? Se eu precisar fazer demissões, quando que eu vou fazer? Eu espero a medida do governo? Eu posso colocar, suspender o contrato de trabalho e o governo me socorre? Mas o governo vai socorrer também o meu funcionário? Ou vou botar ele na suspensão e vou matar ele depois de fome? Então, está todo mundo meio que esperando para saber o que vai acontecer. Então, conforme as coisas forem acontecendo, ou não, as pessoas vão tomando decisões conforme. Então, quanto mais tempo, mais a gente vai desligar. Quanto mais a gente desligar aqui, quanto mais a gente desliga, mais difícil é de religar. Então, nesse cenário de prolongamento, né, que pode ser excessivo, né, em termos econômicos, não estou discutindo a questão de saúde pública. A questão de saúde pública, eu não sou especialista para te falar quantos meses precisaríamos fazer isso. Mas, no que pesa a parte econômica, quanto maior tempo de confinamento, quanto maior o tempo de reclusão de todos nós, mais as fábricas vão parar, o comércio vai parar, os empregados serão demitidos, a situação ficará negativa. E a gente entra num cenário de 40 milhões de desempregados. O Brasil tem cerca de 11 hoje. Então, é o pior cenário. É um cenário pessimista. Tá? É um cenário, lembrando, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, mais ou menos 105 milhões de pessoas no mercado de trabalho. Quando a gente fala, vamos deixar 100 milhões para fazer uma conta redonda aí, quando eu falo de cerca de 10 milhões de desempregadas, que é muito, né? Voltando aqui no Instagram, quando eu falo 10 milhões de desempregados, que é muito, eu estou falando de 10% desses 100 milhões, certo? Então, aumentar para 40 é 40% de desemprego. Por isso que é uma situação de guerra mesmo. É uma crise que a gente nunca viu no Brasil. O mundo viu essa crise na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. O mundo não viu essa crise. O mundo não viu essa crise em 2008, com a quebra dos bancos.
né, com a crise dos países da América Latina, 95 no México, 97 na Ásia, 98 na Rússia, 99 no Brasil, 2000 na Argentina, nas quebras bancárias de 87 e 82 dos Estados Unidos, 82 também na quebra da América Latina, tá? Na crise do petróleo de 73, na crise do petróleo de 71, a gente não viu isso, tá? A gente viu isso na Segunda Guerra. Então, ou seja, isso vai acontecer no Brasil uma vez a cada 100 anos, uma vez a cada, talvez até mais. Tá? Então, a crise muito forte, 40% é um cenário muito negativo. Qual o problema? O problema é que o tecido social não aguenta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O problema é que você tem problemas institucionais aí seríssimos, né? Seria um problema acima de qualquer controle. Então, é um cenário ruim, acho que a gente tem que ficar atento a esse cenário existe. Óbvio que eu não estou falando isso para você tirar pânico, eu estou falando isso para você olhar a segunda alternativa. A segunda alternativa é um pouco de reduzir o tempo de permanência em casa. Então, no fundo, você repara que é o seguinte, tem aqui um equilíbrio entre o quanto a gente vai lidar com a saúde pública, né, com o aconselhamento médico, de especialistas médicos, e quanto a gente vai lidar com a crise econômica. São duas crises, tá? E são dois erros que a gente vai cometer. Ou a gente vai errar pelo excesso desse, ou a gente vai errar pelo excesso desse. Não existe certo e errado. Eu não estou defendendo um ou outro, eu estou falando que são dois caminhos. Um caminho é, vamos matar o vírus porque as pessoas são mais importantes. Outro caminho é, vamos matar os vírus, as pessoas são importantes, só que se a gente tiver 40% desempregado, elas morrerão por outras coisas. Ou elas sofrerão por outras coisas. E talvez o Brasil tenha mais uma década perdida. Elas vão sofrer mais por qual? Então tem um fiel da balança aqui. E não tem resposta. Né? E certamente eu não queria ser, né, o presidente da República nesse momento, porque a decisão recai em última instância sobre ele. Esse é para começar a analisar. Eu vou começar a entrar nas perguntas aqui na próxima meia hora, então, para a gente poder enfim, aquecer um pouco a nossa discussão. Deixa eu só pegar aqui minhas perguntas, eu tenho aqui uma delas compiladas. Vamos lá. A Joana Valvassori pergunta, qual é o impacto nos bancos privados? Vou fazer perguntas do LinkedIn e do Insta, tá? A gente vai mesclando um pouco aqui. Eu acho que os bancos privados estão numa situação cômoda, os bancos grandes, são muito capitalizados. O Brasil tem bons bancos médios, também capitalizados, de grandes grupos, e os bancos pequenos também estão bem estruturados. O Brasil já teve um processo de seleção natural ao longo do tempo. Na última crise já foi um processo que muitos bancos deixaram de existir, foram comprados, foram socorridos, tá? E as medidas do Banco Central aliviam, tá? Os bancos hoje, ou seja, não será uma crise bancária, tá? Com certeza, ou pelo menos com menos proporção, não será uma crise bancária. O Bruno pergunta, né? A China é o grande comprador mundial e eles estão se recuperando antes da crise. Quais as projeções considerando a retomada deles e o impacto no PIB brasileiro até o fim do ano? Verdade, a China já começa a recuperar, o que é bom, é muito positivo, ela vai comprar, né? E embora seja um grande comprador, o preço da commodity, ele sempre é determinado pela oferta global do produto e pela demanda, pela procura global do produto. Embora a China compre, o resto do mundo não compra, como comprava. Então é natural que o preço dessas commodities vai cair. Então vai ser bom para a exportação do Brasil, porque a China compra, né? O dólar a mais de 5 ajuda o exportador, né? Porque ele tem o preço dolarizado, mas ao mesmo tempo a China não vai salvar o comércio internacional, ela ameniza, tá? Ela é mais um defensor do que um sustentador, do que um promotor de crescimento. O Guilherme Paslar pergunta, você acredita que estamos em crise econômica? A gente está na beira do precipício, né, para cair. Tá? Então, a gente está num pré-crise. Se a gente, imagina que, por um exemplo, obviamente, hipotético, na próxima segunda-feira todos voltássemos à vida normal. Ok, não teremos crise. Tá? Ou seja, houve um balanceamento, uma loucura que está virando as nossas vidas, uma situação que a gente não está acostumado, tem um monte de coisa super interessante que está acontecendo, mas ainda não está instalada a crise, não deu tempo ainda de gerar tantos resultados negativos, tá bom? Então, mas a gente está muito perto. Você acredita, né? A Edilene Madureira pergunta, você acredita em um novo confisco da poupança e afins? Não acredito. Tá? A gente teve um movimento, que foi o Plano Collor 1, né, em 1990, né, o confisco dos cruzados novos, que foi o confisco da poupança.
foi um ato, né, isolado. Existe previsão constitucional para um ato como esse, que se chama empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, como o próprio nome diz, é empréstimo obrigatório, né? O empréstimo obrigatório. Nesse empréstimo obrigatório, nós, cidadãos, somos obrigados a emprestar nosso dinheiro para o governo por um estado de guerra, por um estado específico, estado de calamidade pública também pode isso. Mas isso precisa ser aprovado pelo Congresso, tá? Para quem não lembra do fim da discussão, do que aconteceu com a discussão do Plano Collor, o Plano Collor teve aprovação no Congresso por um quórum mínimo, né? A Constituição mandava ser por um quórum qualificado, tá? E no fundo foi declarado inconstitucional, tá? A Constituição era muito nova, a Constituição era de 88, isso foi feito em 1990, então houve todo um amadurecimento, tanto do Congresso como do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que impediria uma ação como essa. E, segundo fator importante, o governo tem dinheiro, tá? O governo tem muito dinheiro, o Banco Central tem 1 trilhão em caixa, os fundos de depósito compulsório têm mais de 500 bilhões de reais em caixa, fundo de garantia, seguro-desemprego, tem dezenas de alternativas de dinheiro, tá? O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reservas internacionais aplicadas em títulos públicos americanos. Então, ou seja, a gente tem aqui a gente tem dinheiro, tá? O José Mário pergunta: o que os governos devem fazer para evitar a divisão que poderá ficar mais acentuada entre pobre e rico? Boa pergunta. O problema de toda crise, né? Toda situação de crise, todo mundo sofre. O rico sofre. Mas é melhor ser rico para sofrer, né? Mais fácil, não é? Certo? A classe média alta sofre. Ela talvez vire classe média média. Classe média sofre. Mas talvez ela fique classe média baixa. Classe média baixa sofre, vai virar pobre. E o pobre vai virar miserável. Aí ele faz o quê? Bom, ele pega uma arma, vai na esquina e assalta a gente. A história não vai ser diferente, né? Então, todo mundo sofre, né? Vai cascateando o sofrimento, né? Infelizmente. Então, o governo tem que agir muito rápido para evitar isso. Tá? Outra pergunta, né? O João Bélia. Desculpa se eu não estou pronunciando os nomes certos aqui. Não sei se o seu sobrenome é assim. Os bancos privados vão restringir as linhas de crédito com medo de calote? Eu acho que não. Tá? Hoje a discussão dos bancos, né, com o governo é liberar 100% do crédito e quem assume o risco é o governo. Mas a vantagem disso é que o governo não consegue chegar nas pessoas físicas. Eu vou te emprestar R$1.000, você me paga em 10 anos. Fala, tá bom, eu quero, me dá R$1.000. Como é que ele te dá? Tem que ser via banco. Então, o banco tem que ser um facilitador, porque o banco é quem está, né, irrigado. O banco é quem está infiltrado na economia, contato. Cada grande banco aí tem dezenas de milhões de clientes. Então, ou seja, para a gente conseguir chegar em cada brasileiro, a gente precisa do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, do Santander. A gente precisa de todos os bancos, né, para conseguir chegar nos brasileiros. Então, a ideia é criar linha de crédito que quem sofre a perda em não pagamento é o governo, né? O que faz parte, né? Tá certo? Né? Você também quebra o banco grande. Eu acho que no momento como esse, quem tem que arcar com isso é o governo. O governo, no fundo, o governo são todos nós, né? É o nosso dinheiro que está lá, né? A Tatiana Bezerra pergunta: há riscos do país ficar sem reservas internacionais? Se sim, quais seriam o impacto? Acho que não tem esse risco. Tá? O Brasil tem 370 bilhões de dólares, como eu já comentei, é muito dinheiro. O Brasil poderia se desfazer de uma parte dessa reserva para conseguir dinheiro, que é muito positivo, vendendo uma parte de moeda estrangeira, transformando esse dinheiro em reais, uma operação tão elementar como eu estou falando, mas é possível de ser feito. Mas é muito importante o Brasil continuar com reservas internacionais. Tá? A reserva internacional ainda é um fator bastante positivo. A grande questão, todo mundo pergunta, tá bom, quanto de reserva se deveria ter? Né? E por que ter reservas internacionais é tão importante? De forma simplificada, para qualquer pessoa de fora do Brasil entrar no Brasil, ela traz os dólares, entrega para o Banco Central e o Banco Central dá reais para ela operar no Brasil. Como é que qualquer investidor ou qualquer pessoa leva seu dinheiro para fora do Brasil? Fazendo a operação contrária. Você entrega reais para o Banco Central e o Banco Central te entrega dólares para você poder ir para fora. Então, se você for hoje para a Venezuela, né, se você está na Venezuela e fala, quero tirar meu dinheiro da Venezuela, você pode? Não. Por quê? Porque quando você entrega pesos venezuelanos para o governo venezuelano, ele não tem uma reserva de dólares para fazer a transferência aqui para a nossa conta aqui no Brasil. Tá? Então, isso impede comércio internacional,
Como é que você vai fazer uma importação na Venezuela, né? Como é que você manda um produto para a Venezuela se o comprador, não por vontade própria, mas pelo governo venezuelano não ter dólares, não consegue remeter o dinheiro para cá? Tá? Estou dando o exemplo da Venezuela porque é um exemplo real, tá? Eu acho que é um exemplo que pode ser bem utilizado. Então, no Brasil, o risco de ficar sem reservas é esse. A gente não corre esse risco. Tá? A Joana Homer pergunta, e como fazer para incentivar o consumo e aumentar a confiança dos consumidores? Fundamentalmente é dando dinheiro para eles. Né? De que forma? Diversas formas. Então, pode ser aumentando o Bolsa Família, pode ser, que precisa ser feito, né? Pode ser aumentando o dinheiro do Bolsa Família, o número de famílias dentro do programa Bolsa Família. Bolsa Família. Você pode criar algum tipo de programa de renda mínima, dando X reais, né, durante alguns meses para autônomos, para pessoas que estão fora, né, não são empregados que estão demitidos ainda, ou seja, né, que não teriam um seguro-desemprego, por exemplo, naturalmente, já uma proteção natural, para aqueles que são seletizados, lógico, né, que estão dentro da formalidade do emprego, mas dando dinheiro para quem está na informalidade. Então, qualquer tipo de... tem que dar dinheiro. Então, tem que arranjar a forma de dar dinheiro. Né? Se vocês viram nos Estados Unidos, você vai ganhar $1.000 agora no mês para não ter problema. Né? Você paga o mínimo de contas e come e fica em casa aí. Tá? Paga a conta de luz, acabou. Tá? Outra coisa é o próprio governo pagar as contas de luz, de água e de um recorte tal para baixo eu pago. Tá? Então, medidas desse tipo. Tá? Isso fará que as pessoas tivessem um pouco mais, elas vão continuar comprando no limite do seu confinamento. Tá? Outra pergunta aqui do Elton Reis Ribeiro, ele pergunta, startups, como apoiar essas empresas entrantes no mercado? Muito difícil. Tá? Eu acho que as startups, no final das contas, são importantes, né? São empreendedores, né? Embora com um nome mais legal, estou fazendo inovações, muito importante, vão receber, no fundo, startups, né? Muitas vão ter seus sonhos aí postergados por causa disso, não tem nenhum programa em vista para beneficiar esta categoria de microempresários ou pequenos empresários que surgem, que são muito importantes para a inovação do Brasil. Tá? Mas, de alguma forma, eu também acho que deveria chegar algum tipo de ajuda. A Érica de Souza Barreto pergunta, política de crédito para pessoa física, tem cenário de abertura? Pelo visto na grande mídia, sim. Tem. Né? Eu acho que vai ter uma ampliação do crédito, pode se diminuir taxas de crédito, tributação que incide sobre o crédito, como o IOF, por exemplo, tem um monte de coisa. Mas a questão é um pouco de se a gente vai ter confiança, né? Como é que a gente vai estar se comportando. E aí entra um aspecto super importante, né? Um aspecto, né, que é irracional, né? Lembrando que os últimos 10 ganhadores de prêmio Nobel provaram a irracionalidade das decisões econômicas, né? É o nosso bem-estar. Então, se a gente não estiver bem, né, e uma semana de confinamento é uma coisa, 2 semanas é outra, 3 semanas vai ser... Então, se a gente na quinta semana, como é que nós mentalmente estaremos? Aqui vale um parênteses, todo mundo manter a cabeça ativa aí, né, rotina, né, metas, todo mundo continuar o máximo possível firme, porque esse isolamento é algo que não é elementar, tá? Então, isso tudo aumenta, né, isso tudo diminui nosso apetite por consumo. Então, não adianta estar juro zero para comprar um carro, que ninguém vai comprar um carro, tá? E assim, por isso que é muito complicado para as montadoras, estoques lá em cima, tá bom? A Lisandra Dáudia pergunta, qual o impacto do cenário econômico e a liberação do dinheiro de calamidade pública? O impacto é justamente você permitir que as pessoas primeiro subsistam, ou seja, você consegue segurar, né, você tem uma segurança institucional. Então, as coisas podem estar ruins, mas você tem dinheiro para dar comida para o seu filho. Esse é o exemplo mais forte. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Ou seja, a gente tem que garantir que, principalmente, as camadas mais pobres, a classe média baixa, a classe média média, né, começando por baixo e subindo, recebam algum tipo de benefício que ela consiga manter minimamente a sua dignidade. Tá? Esse é o melhor, esse é o mais importante de tudo. É assim que a gente tem que usar o dinheiro. Tá? A Maria Augusta Miglino manda um alô aqui, obrigado. Tudo bem? Vários alunos aqui mandando oi, valeu pessoal.
aluna do programa de MBA Executivo Internacional de Liderança, né, junto com a ISMT Turma 6. Obrigado, Maria. O Leandro Sarmento, ele fala, sabendo que existe, sim, um trade-off entre a contenção de uma crise de saúde pública no curtíssimo prazo versus uma crise econômica que pode se prolongar por anos, e, teoricamente, trazer muito mais impactos negativos, inclusive para a saúde pública, como proceder do ponto de vista macroeconômico? Quais artifícios de política econômica o governo teria, além de aumentar gastos e controlar o PIB no longo prazo? Pô, essa é a grande pergunta. Eu acho que o que o governo tem que fazer fundamentalmente, vai ser aumentar gasto público, tá? Você falou que tem além do gasto público. Tem pouco. É fundamentalmente botar dinheiro na rua. Botar dinheiro e depois a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Mas no longo prazo, no médio prazo, teremos uma dívida gigante. Teremos. E no longo prazo, teremos uma dívida que talvez a gente não consiga pagar. Pois é, pode ser. Mas vivos a gente tem chance, né? Depois de fazer o Brasil crescer e trabalhar e fazer isso acontecer. A gente nunca passou por um período desse tipo, tá? Então, se existe algum artifício de medida econômica? Muito pouco. Política monetária a gente está fazendo, política fiscal aumentar o gasto público, política cambial vender reserva, você vai acabando. Então, as medidas começam a ficar muito de cunho social também, tá? Que é muito importante na economia. O Kennedy Júnior pergunta, né, se o emprego possui um atraso natural em relação ao PIB, agora que o PIB praticamente já era, a geração de emprego também. Qual a sua visão sobre a medida do governo para manter os atuais empregos? Eu sou um otimista, né, e como otimista que estou, eu acho que o governo, né, eu vejo diversos ministros e secretários do governo que eu tenho contato, que eu tive contato, trabalhando 24 horas por dia, que estão trabalhando 18 horas por dia mesmo, tá? Estão trabalhando bastante para gerar o máximo de medidas possíveis. Obviamente, tudo tem que estar dentro da legislação, tudo tem que ser feito com transparência, as medidas têm que ser feitas respeitando lei fiscal. No futuro, tudo isso, mesmo quando a gente está num estado de calamidade, um estado de emergência, estado de guerra, lembrando que quando você tem a Constituição, você tem uma série de regras. Quando você determina um estado de calamidade pública, um estado de emergência, um estado de guerra, um estado de qualquer coisa, que são, você desabilita cláusulas constitucionais e habilita outras, que dão mais liberdade para o Estado atuar, porque não dá tempo de fazer tudo, obviamente, da forma que todo mundo gostaria. Então, é por isso que precisa ter um governo que demora para soltar as coisas. Então, claro que tem as cabeçadas, infelizmente, que acontecem, não deveriam acontecer, a gente precisaria de um líder que tivesse uma capacidade mais inspirador, ajudaria talvez mais confiança, né? Mas eu vejo os técnicos do governo trabalhando bastante, tá? Deixa eu entrar um pouco aqui nas perguntas do Insta, tem um caminhão de perguntas aqui para a gente usar os últimos 10 minutos para isso, tá? Então deixa eu só começar a achar aqui as perguntas, pegar desde o comecinho, estou rolando aqui na tela, vamos ver aqui. Legal, o Felipe aqui pergunta, né? Professor, acha exagerado esse cenário? O senhor crê que essa paulada que a economia vai levar, a saúde das pessoas serão mais prejudicadas a longo prazo do que o coronavírus? Olha, infelizmente, eu acho que sim. Tá? De novo, não sou especialista em saúde, posso estar falando aqui uma besteira, mas os estudos todos que eu li, a gente tem algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Muitas pessoas muito doentes morrendo com corona, né, que estão contabilizadas da morte do corona, mas talvez as pessoas viessem a óbito da mesma forma, né? Um número de pessoas já muito idosas, né? Pessoas com históricos de saúde também problemáticos, pouquíssimas pessoas, né? Não tem crianças que morreram até agora de coronavírus, você tem poucos jovens, você tem poucas pessoas abaixo de 50 anos, até abaixo de 60 anos, na maior parte dos recortes de todos os países. Então, é uma crise, a gripe é uma gripe muito complexa, porque ela corre num nível de contágio muito rápido e leva todos ao hospital muito rápido, ao mesmo tempo. Aí você não tem capacidade para atender. E, claramente, pessoas com deficiência pulmonar e outros tipos de doenças, às vezes pré-existentes, vão piorar esse quadro. Tá? Então, vai ter um número, obviamente, vão morrer pessoas, o Brasil perderá vidas por causa disso, e isso é muito negativo, né? Às vezes a gente fica pouco sensibilizado até que começa a chegar perto da gente. Tá? Agora, uma crise econômica muito forte,
né, ela de fato ela deve gerar crises de saúde mais fortes do que essa. Tá? Então, eu acredito sim. O que você acha, né? Quinta pergunta aqui é o Igor. O que você acha sobre a medida que o governo decretou e acabou revogando? Né? Quais pontos positivos? Aqui, que é o suspensão do contrato de trabalho. Né? Aqui é o seguinte, suspensão de contrato de trabalho é importante, precisa ter. Então, permitiria até 4 meses a suspensão do contrato de trabalho. Isso é bom na ponta da empresa. Então, o presidente da empresa, o dono da empresa, suspende o contrato de trabalho, fala, ó, cumprindo a lei aqui, você vai ficar agora, né, estudando, aprendendo, fazendo cursos lá no LIT da São Paulo e maravilha, tá bom. Bacana. Mas e o cara? Né? Como é que a gente faz com ele? E a pessoa que foi afastada, né? Teve seu contrato suspenso. Então, o que faltou? Faltou o governo atrelar, né, qual seria o benefício concedido para esta pessoa física que teve seu contrato de trabalho suspenso. Tá? Por isso que foi revogado logo depois. Tá? E o próprio presidente já tinha comentado dessa possibilidade. Então, eu acho, né, acredito que ela vai ser reeditada em breve, o quanto antes, né, ponderando os 2 pontos. Do lado da empresa, eu alivio a folha para você não demitir, certo? Não pode demitir, e aí entra um regime de estabilidade, eu não sei o termo técnico, mas entra no regime de estabilidade, e por outro lado, o governo dá apoio para a pessoa física que teve seu contrato suspenso e seu salário suspenso consequentemente. Nesse contrato, é importante lembrar que você continua mantendo os benefícios, tá? Vale refeição, vale transporte, seguro-saúde, plano de saúde se houver e outros, tá bom? Então, agora, o resto das medidas são boas, tá? Por exemplo, né, você não precisa, a gente fez até uma live ontem falando sobre isso com uma advogada trabalhista, foi interessante se alguém assistiu, você precisava, férias tinham tantos dias para você avisar férias, agora 48 horas pode colocar de férias. Então tem medidas práticas que são importantes. Outra pergunta aqui, está sem nome, tá? É do MV54. Mercado interno absorve produção? Não, não absorve produção. Só absorve se a gente colocar dinheiro na mão das pessoas, tá? Se eu colocar dinheiro na mão das pessoas, absorve, é legal, tá bom? Felipe Navarro fala, metem o pau nos vídeos dos grandes empresários falando que o Brasil não pode parar, mas não percebe que quanto mais parado fica, mais gente vai sofrer lá na frente, inclusive morrer. Esse é um ponto interessante, tá? Semana passada eu acompanhei de perto esses posts e vi, né, muita crítica com relação a comentários diversos, não só de empresários, tá? De pensadores, de economistas, de diversos tipos de estudiosos aí falando sobre essas alternativas, né, de voltar à atividade econômica o quanto antes, né, nessa ponderação que eu falei, né? Lembra que eu falei que são 2 cenários. Um cenário vamos privilegiar a questão de Covid-19 e manter, né, o país parado e fechado mais tempo e a gente vai ser mais ativo, mais vitorioso nisso. A outra linha vamos fazer um shutdown, um fechamento menor, mais curto, né, e tentar equilibrar um pouco mais isso. Nesse cenário aqui, a gente ficaria trancado em casa provavelmente abril, certo? Ainda, né, mas em algum momento de abril ou em algum momento de maio a gente já voltaria à atividade com o socorro do governo também, tá? Não é sem socorro, é com o socorro do governo, mas com coisas definidas, que com previsibilidade é mais fácil de tomar decisão. Tá? Esses são os 2 cenários. Então, o que aconteceu? Isso virou no sábado para domingo. Tá? Na sexta eu vi um monte de posicionamento nesse sentido, no sábado foi brutal, no domingo foi uma explosão. Pessoas se declarando publicamente, e aí o número de haters diminuiu, assim, também brutalmente. As pessoas começaram a fazer, não, peraí, né? Tem até um chart, né? um desenho rolando, que é uma onda que é o Covid, né? E uma onda gigante atrás que é a recessão, né? Então nós vamos tomar uma puta pancada nessa e nessa aqui é a pancada maior ainda, tá? Vamos lá. O governo já se antecipou e informou que o Brasil não vai crescer mais 2% esse ano, e sim 0%, né? Isso quem pergunta é o Rossonei. Me parece mero chute. Não, a gente sempre brinca que economista não chuta, né? Ele estima, né? Então, isso são cálculos, né? Dado algumas premissas, aonde você chega a esse número. Mas concordo com você, essas premissas aí hoje estão voando, né? Essas podem mudar toda hora. Então, concordo que esse número fica muito difícil. Tá? Tem uma outra pergunta aqui deixa eu ver aqui, do Denis. Né? Fala, Denis, beleza, cara? Ele pergunta aqui, gostaria também de entender essa parada onde o Brasil estava tomando fôlego na economia e agora para como nunca. Acho que nenhum planejamento
alguém imaginou que isso poderia acontecer. Ninguém imaginou que isso ia acontecer, o Brasil estava super otimista, o Brasil ia melhorar, e é um pouco daquilo que eu comentei, da gente... do PIB privado já está crescendo 2% esse ano, quando você volta 12 meses, né, a gente chama de PIB anualizado, e o PIB público crescendo -1, porque o PIB público está desinvestindo, mostrando claramente, né, que o Brasil entrava num trilho de crescimento, né, e agora a gente, de fato, brecou bastante isso, né. Acho que se a gente for para aquele cenário de diminuir o nível de trancamento das pessoas, né, e tentar não parar tanto assim, flexibilizar de alguma forma, a gente ameniza, tá? Você acha que deve ocorrer muitas mudanças no mercado nas próximas semanas? Muitas, tá? Acho que ainda está longe de estabilizar, tá? Ou seja, a gente não tem uma definição do governo tão clara quanto a todos os itens. O governo está se posicionando de forma gradativa, então a gente precisa esperar um pouco mais isso. Como eu comentei, acho que o governo está trabalhando duro para isso. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais aqui. A confiança do consumidor deve subir na mesma proporção que caiu ultimamente, assim que passar uma fase crítica? Olha, eu acho que se for uma crise curta, sim. Então, vamos imaginar o seguinte, estamos todo mundo aqui trancado. Vamos imaginar que houve medidas de sustentação da renda, seja qual ela for, tá? Seja a empresa não demitindo, seja o governo ajudando quem, de alguma forma, perdeu sua renda. Se isso acontecer, o que vai acontecer com a gente? Bom, de alguma forma, a hora que fala, pode sair, né? Bom, a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia na rua, vai para o shopping, vai no bar, vai fazer uma série de coisas, vai comprar, ou seja, a gente volta a ativar. Claro que eu não acho que a abertura vai ser assim, eu acho que a abertura vai ser gradual, evitando aglomerações, vai ser uma medida assim, olha, você pode trabalhar, continua fazendo home office quem tem que fazer home office, né, as indústrias vão dar preferência, não é que vai ter o Lollapalooza de novo, né, aglomerando todo mundo, não é isso, acho que essas coisas continuariam canceladas, a gente faria uma abertura mais gradual. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguns comentários aqui. Legal os comentários. Turma firme. Hoje o Itaú, a Nath fala aqui, né? Hoje o Itaú já fez nova projeção do Ibovespa de 132 para 94 mil. Você acredita nisso? Eu acredito. Acho que, mas precisa só esperar o Brasil melhorar. Se o Brasil melhorar, a Bolsa movimenta, né? Não tem a menor dúvida. Né? A Bolsa, lembra que a Bolsa se antecipa aos fatos. Tá? Claro que esse número também é uma estimativa, né, com base em hoje. Né? O economista sempre faz a projeção com base em hoje. É amanhã. Amanhã ele errou o número porque mudou a projeção, né? Mudou a premissa. Tá? Então faz parte, mas a gente tem que ir acompanhando. Né? O segredo é a gente acompanhando e entendendo o que ele está considerando. Tá? A riqueza do mundo sempre estará concentrada em endurecendo a população, com a crise só aumenta o custo de oportunidade. É verdade, concordo também. O pessoal falando aqui, Bovespa 9,69. Vamos ver se tem alguma outra pergunta interessante aqui. Uma pergunta interessante aqui, ó, do Wesley Viana. Ele fala aqui, né, a gente só tem aqui mais um minuto, tá? Vou começar já a encerrar. Sobre uma possibilidade de recessão econômica. Existem diversas análises bem otimistas em virtude da alta liquidez disponível no mercado. Você acredita nisso? Acredito. Desde que a liquidez seja colocada em prática. Tá? Então, eu tenho aqui mais algumas perguntas, né, mas eu vou começar a encerrar meu raciocínio para a gente encerrar, dado até a limitação que a gente tem de ter de 60 minutos nas lives. Trabalha com a ideia de 2 cenários. Tá? Cenário 1, mais tempo de confinamento, economia se desligando gradativamente. Tá? Esse é um cenário. Esse cenário a gente vai sofrer mais. Quanto mais tempo, mais vai sofrer. Quanto mais tempo, mais vai gerar desemprego. Nesse cenário, como é que a gente, se o governo assumir esse cenário, é o fim do mundo? Não se ele colocar dinheiro. A diferença é que vai ser 500 bilhões de reais, 1 trilhão de reais, 1,5 trilhão de reais. Então é possível ter um olhar para a saúde, ter um olhar em que a gente, né, como até o professor Sidney perguntou aqui, né, aumente o leito de hospitais brutalmente, dentro da capacidade operacional, dentro do que isso é possível. Né? É possível fazer isso, tá? Desde que o governo coloque dinheiro para que a população continue tendo renda para sobreviver e a gente não gere um caos social. Esse é um cenário que você tem que olhar. E o segundo cenário é um cenário mais curto. Esse cenário mais curto eu não sei te dizer, se é um cenário de 3 semanas, de 5 semanas, tá? Eu não sei se o curto são 7, 8 semanas, esse longo aqui são 4 meses. Então, são números indefinidos, tudo bem? Um cenário de curto prazo é um cenário em que a gente volta ativa logo.
também precisa de ajuda do governo, mas ele vai precisar menos de ajuda do governo. Tá? Então, esses dois itens, eu acho que é o que a gente tem que, de fato, analisar. Pessoal, obrigado por estar aqui. Ao longo do tempo, né, eu vou voltar com vocês para a gente bater mais papo, para atualizar esse cenário e ver se essa lógica continua válida. Né? Às vezes a gente, estou falando aqui, já saiu uma série de medidas, mudou uma série de coisas. Tá bom? Obrigado, pessoal, por estar aqui comigo hoje. Vou responder algumas perguntas que forem possíveis ainda aqui no LinkedIn. Valeu. Obrigado. E aí, tudo bem?